Amém? Saúdo todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Em 3 ministrações que eu botei sobre nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E o texto básico que nós usamos justamente que é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Que diz que eu sou a verdade, eu sou o caminho e ninguém chega ao Pai se não for apenas por Jesus Cristo. E deixei para falar sobre Lucas capítulo 17, aonde muitos irão se aparecer dizendo, se intitulando, eu sou Cristo o Salvador de hoje em dia. E nós muitas das vezes nos deixamos nos levar por ideologias e pensamentos de homens, não prestando atenção e se aprofundando nas Sagradas Escrituras. Muitas igrejas de movimento existem por aí, distração. Lembre-se, o nosso inimigo de nossas almas nem se preocupa com essas denominações. Por quê? Enquanto eles estão levando ao povo à dormência no engano, não estão buscando a verdade do esclarecimento e sabendo que o tempo e o reino de Deus está mais próximo do que antes. E nós caímos na conformidade. Quando se fala em ter um culto racional, é falar de palavra, falar de quem é para ser mencionado, falar da palavra de Deus, da libertação, falar da vinda de Cristo, do grande advento. Mas hoje o que se vê? Apenas motivação e movimentação, não do espírito, mas sim do espírito humano, mais em ter do que ter salvação. Lucas capítulo 17, versículo 20. Os discípulos interrogando e também os fariseus buscar e a pegar Jesus em suas palavras santas. Diz assim: é interrogado pelos seus e sobre os fariseus quando viria o reino de Deus. E Jesus respondendo: não vem o reino de Deus como visível aparência. Nem dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus falou isso para aqueles doutores da lei, para os fariseus e também seus discípulos que estavam ali, era mostrando que a criação de Deus é perfeita. Eu quero te trazer a lembrança em livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Quando o Senhor declara, façamos ao homem a imagem e semelhança. Você foi criado na vontade e no coração de Deus, não nessa terra, mas na parte celestial. E ali vindo o Senhor à terra, formou aquele bonequinho daquela argila e soprou nele e tornou-se o que? Alma vivente. Então você está entendendo que você foi formado pelo ser celestial. Com um objetivo, para fazer a diferença nessa terra, povoar essa terra e dar testemunho nessa terra. E ele virá. E sabemos que no decorrer do tempo, a história, o homem se desviou de Deus. E nesse desviar, o homem deixou se esfriar do caminho de Deus e da verdade de Deus. O homem deixou de ver Deus, começou a ouvir. E hoje está pior. O homem está deixando até de ouvir a Deus. Mas ouvir o quê? Não adorando mais o Criador, mas sim a criatura de Deus. E ao engano. E quando muitos interrogaram, e muitas pessoas hoje interrogam, até mesmo de você que acredita naquele grande advento, que vai ser um grande fenômeno, uma grande mudança de vida para todos que olharem e contemplarem a glória de Deus, quando o Senhor estiver vindo das alturas, na sua glória e majestade. Mas nós estamos dormentes, nos deixando nos levar pelas circunstâncias e as conformidades deste mundo. Hoje o mundo já não espera mais a volta de Cristo, já acha que já se passou. Mas vive o quê? O centro das atenções do momento, adorando a Baal, a deuses que eu e você muitas das vezes criamos. O Deus carro, o Deus casa, o Deus status. Status, sim. Muitas pessoas gostam de ser massageados seus egos com isso. Ou Moloque, o Deus de Moloque. Muitas pessoas gostam de violência, de perseguir o pequenino.
E Moloque era um deus naquela época que tinha satisfação quando dava em oferenda a crianças. A Astarote, a promiscuidade. O que falar de Mamon, o deus da riqueza, que muita gente acha e pisam, passam por cima de certos critérios, se soberbece com o que tem, mas nada poderão levar. Nem todo o dinheiro nesse mundo, nem toda a riqueza e ouro deste mundo ou prata podem comprar a tua salvação. Passamos por um momento muito difícil sobre essa pandemia, e muitos homens com poderes aquisitivos muito grandes, homens milionários, e não puderam comprar a sua cura e evitar a sua morte. E tudo ficaram. Ali pereceram e tudo ficou. Amado, hoje em dia nós estamos prestando. O Senhor Jesus disse que o reino dele não é visível como dos homens mostram, mas ele vem diferente na sua glória e majestade, ou só da trombeta. Mas muitos, quando o Senhor adverte dizer, ele não está lá, não está aqui, mas está dentro de vós, é porque ele vem nos advertir que haverá muitos deuses, muitos profetas de Baal para profetizar. Deus manda te dizer, Deus não manda dizer nada. Ele revela na sua palavra para os seus. Em Amós 3, 6 e 7, o Senhor diz que revela para os seus, antes que aconteça e que venha chegar o mal, para os seus santos escolhidos. Deus sempre adverte. Deus é benevolente, é o Pai da misericórdia. Vamos lá, em outra explicação. Versículo 22. Porque se seguisse, surgirão muitos aos seus discípulos, e virá um tempo em que desejarão ver os dias do Filho do Homem, e não vereis. O que o Senhor está querendo dizer? É o mesmo que Isaías 55:6 fala. Procurai o Senhor enquanto se pode achar. Procurai enquanto Ele está perto. Eles não acreditavam. O Senhor estava advertindo que iria naquele tempo aparecer falsos mestres, como hoje acontece bastante. E nós estamos dando ouvido a Deus do engano, não ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Lembra? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Onde o Senhor fez os céus e a terra e tudo que há, um poder ilimitado. Vamos seguir adiante. Versículo 23. E vos dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, ei-lo lá. Na verdade, não sigais. O Senhor estava preparando os seus discípulos e também chamando a atenção dos fariseus, os doutores da lei, como hoje. Não siga o engano, não siga o movimento. Eu sou muito criticado quando falo, muitas das vezes, de encontros. O encontro, pós-encontro, é tanto encontro que ninguém se encontra com nada. Por quê? Não existe um encontro genuíno com Deus. As pessoas entram por movimento e continuam na mermice. Não há uma conversão. Lembre-se, uma convenção gera salvação. Se não há salvação do reconhecimento do pecado, do engano, é uma ilusão. Paulo, ao caminho de Damasco, lá em Atos 8, quando ele se encontrou com Jesus, ele se transformou. Moisés, quando se encontrou com Deus ali, a sarça ardente, e o Senhor chamou, depois de 40 anos no deserto, ele se transformou. Amados, se você entra em uma igreja e não é pregado o Evangelho de Cristo, de transformação, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele é justiça, mas Ele diz que se alguém quer seguir a Ele, você tem que se negar todos os dias. Não é fácil. Porque, versículo 24, porque assim como num relâmpago reluzente brilhará de uma outra extremidade, e do céu assim será o seu dia do Filho do Homem. Vai ser tão rápido, mas todos os olhos verão, em todos os cantos da terra. Será se você está preparado? Se Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é o texto básico que nós botamos, você tem que entender que Jesus Cristo
é o único mediador entre o homem e Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1. Saber, filhinhos, que nos céus, mesmo que pequem, Jesus Cristo está perante Deus Pai, intercedendo por vós. Nós temos um advogado. Aí você vai dizer, amado, a lei foi ultrapassada, já passou, Jesus acabou. Amado, vamos trazer para uma forma secular. Quando você de repente é acusado de qualquer crime e você não tem um advogado, você está somente na lei. E na lei diz que você cometeu um delito e você vai ser julgado e condenado. Você não tem a graça. Mas quando entra um advogado ao seu favor, você entra na graça porque vai ter alguém que vai fazer uma acariação de fatos para que possa ser levantado um habeas corpus e você ser inocentado. Então Jesus Cristo é a nossa graça. Ele pagou o preço de cruz lá no ano 100 no madeiro para nos representar. Ele é o nosso sumo sacerdote. Lembra do telefone de Deus? Jeremias 33, clama a mim, por te ouvirei dos céus. Quantos clamaram? Que o Senhor Jesus veio, aceitando sim, que Deus Pai mandou para que ele viesse pagar o pecado. Porque o Deus Pai botou o seu grande amor. João 3,16, ele amou eu e você de uma tal maneira que mandou seu único filho para pagar esse pecado nosso, o pecado natural, nos nossos pais, lá no Éden de Adão. Mas para isso acontecer, para que eu clame dizendo assim, João 8,36, não 32, João 8,36, e verdadeiramente, se o Filho do Homem te libertar, serei livre. Porque você vai dizer o 32, conhecereis a verdade vos libertará. Nem todo que conhece a verdade está liberto, amado. Nem todo que conhece a verdade. Se ele não pratica, ele cai no versículo 36. Se verdadeiramente for liberto pelo Filho do Homem, não se engane. Por isso que Jesus diz, não sigas. Porque vão dizer, está lá, está aqui. O que Deus está querendo dizer para nós, não siga o engano. Primeiro você tem que reconhecer que você é pecador e necessita da graça e da misericórdia de Deus. E saber que somente em Jesus Cristo, hoje, você pode alcançar a salvação eterna. Mas para você fazer isso, tem um segredinho, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando o Senhor declara, lá pelo povo de Israel, serviu dura, e hoje não é muito diferente. Diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu digo que sou servo de Cristo e eu não procuro chamá-lo, e se eu digo que quero servir a Deus e sou arrogante e não me humilho, se eu digo que eu servo de Cristo e não oro buscando a sua face, se eu digo que sou servo de Cristo e não sigo e não largo os maus caminhos que eu ando, como Deus pode me ouvir dos céus se eu não admito o meu pecado? Servidura. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Porque aquele que encobre os seus pecados e as suas transgressões não prosperará. Se eu encubro e não confesso os meus pecados para Deus, eu nunca prosperarei. E qual é a prosperidade? Não é, eu estou falando de riqueza não, meu amado. Eu já falei de Mamon, o Deus Mamon, que é amor à riqueza. O dinheiro não é mau. O amor ao dinheiro é que é maléfico. Mas a prosperidade que Deus promete para mim e para você é a esperança. É a vivência com Cristo. É a experiência com Ele. O gozo, a alegria e a certeza. A certeza que no soar da trombeta nós subiremos para com Deus. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo todos os dias. Viva a experiência nas lutas, nas dificuldades, nas superações. E viva a esperança que Ele está do teu lado.